Você já se pegou pensando, com esse dinheiro que sobrou, será que invisto ou quito a dívida? Talvez seja um 13º, um bônus inesperado ou aquele freela que rendeu bem. A dúvida chega como um visitante indesejado. Colocar no investimento para render ou atacar de frente aquele boleto que tira seu sono? Essa não é uma pergunta simples. E não é só sobre matemática. É sobre emoção, sobre liberdade, sobre o jeito que você se relaciona com o seu dinheiro. Hoje eu vou te mostrar que a sua vida financeira funciona como um balde de água. E acredite, esse balde pode estar furado. Antes de decidir onde colocar cada real, você precisa entender o tamanho do furo, a força da torneira e, principalmente, quem está segurando esse balde. Você. Prepare-se para enxergar sua renda, suas dívidas e seus investimentos de um jeito que ninguém costuma explicar. De um jeito que pode mudar a sua relação com o dinheiro a partir de hoje. Imagine um balde grande, limpo, brilhante. Agora, imagine que esse balde é a sua vida financeira. Tudo o que você faz para ganhar dinheiro é a água que entra nesse balde. Seu salário mensal, o bônus de final de ano, a renda extra daquela venda no fim de semana. Cada esforço, cada hora trabalhada é uma gota ou até um jato enchendo esse balde. Agora, feche os olhos por um segundo e pense nas suas dívidas. Cartão de crédito, cheque especial, financiamento, empréstimo pessoal. Essas dívidas são como furos no fundo do balde. Cada juro que você paga é água escorrendo, silenciosa e constante. Você enche por cima com todo esforço, mas por baixo a água vaza sem parar. E quanto maior a taxa de juros, maior o furo. Um cartão de crédito rotativo, com juros que podem passar de 300% ao ano, não é apenas um furo, é um rombo. É como tentar encher um balde que tem o fundo rachado. Pense em números simples. Se você deve R$10.000 a 10% ao mês, em um ano a dívida dobra. É como se a cada balde cheio que você joga, a metade da água desaparecesse antes mesmo de você se afastar. Agora, visualize sua rotina. Você trabalha, recebe o salário, paga contas, faz um esforço enorme para guardar um pouco. No fim do mês, olha para a conta e sente que não avançou. É o furo invisível agindo. O mais traiçoeiro é que esse vazamento não faz barulho. Não existe um alarme que toca quando o juro corrói sua renda. Ele age no silêncio, mês após mês. Algumas pessoas pensam, eu vou trabalhar mais, fazer hora extra, pegar um segundo emprego? Claro, isso aumenta o fluxo de água que entra, mas o furo continua aberto. Você pode despejar baldes inteiros a cada semana, mas a água vai embora quase na mesma velocidade. Esse é o primeiro grande insight. Enquanto houver um furo, o tamanho da sua torneira importa pouco. Ganhar mais não resolve se você não estanca o vazamento. Para ilustrar, imagine a Ana, 32 anos, designer. Ela ganha bem, faz freelas, vive ocupada, mas mantém um saldo no cartão rotativo a 12% ao mês. Mesmo aumentando o faturamento, a dívida cresce mais rápido que qualquer esforço de poupança. É como se ela passasse a vida inteira enchendo um balde que nunca fica cheio. Outro exemplo é o Roberto, autônomo, que acredita que um bom investimento vai compensar a dívida. Ele coloca dinheiro em um CDB, que rende 1% ao mês, enquanto a dívida no cheque especial custa 8% ao mês. Para cada real que ele ganha, 8 escorrem. O resultado é previsível, saldo negativo cada vez maior. Percebe o padrão? Não é falta de trabalho, não é preguiça, é física financeira. A gravidade dos juros puxa a água para fora.
Por isso, antes de falar em investir, é preciso olhar para o balde e perguntar: qual é o tamanho do meu furo? Essa simples pergunta muda completamente a estratégia. Porque se o furo é grande, juros altos, a prioridade absoluta é tapá-lo. Não importa quanta água a torneira despeje. Agora, respire fundo e reflita. Qual é o seu furo? Cartão de crédito? Empréstimo pessoal? Aquele financiamento do carro que parecia inofensivo? Reconhecer o furo é o primeiro passo para recuperar o controle. Sem isso, qualquer plano de investimento é apenas ilusão. Agora que entendemos o furo, vamos falar da torneira. Imagine uma torneira potente enchendo o balde. Ela representa os seus investimentos: renda fixa, Tesouro Selic, CDB, fundos imobiliários, bolsa de valores. Cada investimento é um jato de água com uma pressão diferente. Um Tesouro Selic pode render algo próximo de 10 a 11% ao ano. Um CDB bem escolhido, um pouco mais. Se você assume mais risco, ações ou fundos podem trazer 15% ou até 20% ao ano em média, mas também podem render menos ou até perder. Quando a torneira tem mais pressão que o furo, o balde enche. Mas se o furo é maior, não adianta abrir a torneira no máximo. Pense em um exemplo simples. Você tem uma dívida de cartão de crédito que cobra 12% ao mês, algo em torno de 300% ao ano. Agora imagine um investimento conservador rendendo 1% ao mês. Mesmo que você deposite todos os meses, a água que entra é engolida pelo rombo. Isso explica por que tantas pessoas dizem: eu invisto, mas nunca vejo meu patrimônio crescer. O problema não é o investimento, é o furo ignorado. Agora, vamos imaginar um cenário mais equilibrado. Um financiamento imobiliário a 8% ao ano e um CDB que rende 12%. Aqui, a torneira tem mais pressão que o furo. Nessa situação, faz sentido manter o investimento, desde que você tenha disciplina para realmente aplicar e não gastar no caminho. O segredo é simples. Compare a pressão da torneira com o tamanho do furo. Se a dívida custa mais que o rendimento líquido do investimento, tampe o furo primeiro. Se rende mais que a dívida, a torneira pode trabalhar. Agora vamos colocar números claros. Suponha que você tenha uma dívida de R$20 mil no cartão, com juros de 10% ao mês. Se você não pagar nada, em um ano, a dívida passa de R$60 mil. Agora, imagine que você investe os mesmos 20 mil em um CDB a 1% ao mês. Depois de um ano, terá cerca de R$22.600. Ou seja, enquanto seu investimento rendeu 2.600, sua dívida cresceu mais de 40 mil. A conta não fecha. Mesmo em dívidas baratas, como financiamento imobiliário a 10% ao ano, a comparação ainda é dura. Investimentos conservadores rendem próximo disso, mas com impostos e taxas, o ganho líquido geralmente fica menor. Por isso, a regra de ouro é juros da dívida versus rendimento líquido do investimento. Se a dívida tem juros maiores, pague. Se o investimento rende mais de forma segura, aí sim vale manter. Vamos a um segundo exemplo. Suponha um empréstimo pessoal a 30% ao ano e você encontra um investimento seguro a 12% ao ano. Mesmo que pareça um bom rendimento, a dívida ainda está vazando mais que a torneira consegue encher. A matemática é implacável e não importa o quanto você trabalhe ou o quanto confie em um milagre da bolsa. Se a conta não fecha,
a água escapa. Agora adicione o fator tempo. Uma dívida de 20% ao ano dobra em cerca de 3 anos e meio. Um investimento de 10% ao ano dobra em aproximadamente 7 anos. Veja a diferença. Cada ano que você adia a quitação é um ano em que o furo drena mais água do que a torneira pode repor. E o tempo tem um efeito silencioso. Quanto mais você demora, mais difícil fica. É como correr em uma esteira que aumenta a velocidade a cada minuto. Você corre, mas o painel nunca mostra progresso. Tempo é o aliado de quem investe, mas é o inimigo mortal de quem carrega dívida cara. Até aqui falamos de números, mas a decisão não é só matemática. Existe um lado emocional que muita gente ignora. Investir parece glamuroso. Você fala de bolsa, de gráficos, de dividendos. Quitar dívida soa chato, como varrer a casa. E o cérebro adora glamour. Cada dia que você adia a amortização, o furo continua aberto, mesmo que você esteja brincando de investidor. Além disso, a dívida pesa na mente. Ela ocupa espaço, gera ansiedade, rouba sono. A paz de espírito de ver o saldo devedor encolher é um ganho invisível, mas poderoso. Por isso, muitas vezes, pagar a dívida é também um ato de saúde mental. Menos boletos, menos preocupação, mais liberdade de decisão. Agora que entendemos a analogia do balde, é hora de agir. Vamos ao plano prático, simples e direto, para você aplicar hoje. Primeiro passo: mapeie suas dívidas. Abra uma planilha ou um caderno. Anote cada dívida, a taxa de juros, o prazo e o valor total. Não chute. Ligue para a financeira, consulte o aplicativo, peça o contrato. Sem números claros, não existe estratégia. Segundo passo: liste seus investimentos e reservas. Quanto você tem aplicado? Qual o rendimento real já descontado os impostos e taxas? Não se iluda com taxa bruta. O que conta é o líquido. Terceiro passo: compare. Coloque lado a lado juros da dívida X, rendimento líquido do investimento. Se o juro da dívida for maior, e geralmente é, a ordem é clara: pague primeiro a dívida. Quarto passo: priorize o maior furo. Comece pelo que tem juros mais altos: cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Esses são furos enormes. Depois, vá para financiamentos de carro, crédito consignado. E, por último, o financiamento imobiliário. Quinto passo: amortize sempre que possível. Recebeu 13º? Bônus? Use uma parte para amortizar. Cada extra que você paga reduz juros futuros. É como diminuir o tamanho do furo a cada real. Sexto passo: crie uma reserva de emergência. Antes de investir pesado, tenha de 3 a 6 meses de gastos guardados em renda fixa de liquidez diária. Isso evita que, em um imprevisto, você volte a se endividar. Agora, existem exceções inteligentes, situações em que vale a pena investir antes de quitar. Por exemplo, um financiamento imobiliário a 6% ao ano. Se você encontra um investimento seguro que rende 12% ao ano líquido, a torneira vence o furo. Nesse caso, pode ser estratégico investir e usar os rendimentos para acelerar a quitação no futuro. Outro cenário: você tem uma dívida estudantil com juros subsidiado de 3% ao ano e tem a chance de investir em um título do Tesouro que rende 10%.
Aqui, o investimento é mais vantajoso, mas exige disciplina para não gastar o retorno. Esses casos pedem monitoramento constante. Se o rendimento cair ou o juro da dívida subir, você precisa reavaliar. Vamos a uma história real inspiradora. Paula, 32 anos, enfermeira, tinha 2 dívidas: cartão de crédito a 12% ao mês e financiamento de carro a 18% ao ano. Ela também guardava dinheiro em um CDB de 1% ao mês. Quando entendeu a analogia do balde, ela tomou uma decisão. Resgatou o CDB e quitou o cartão. Em 6 meses, o alívio mental era visível. Com a economia dos juros, conseguiu acelerar a quitação do carro. 1 ano depois, estava livre de dívidas e voltou a investir com muito mais tranquilidade. Paula não só tapou o furo, como aprendeu a não criar novos. Quando o balde está sem vazamentos, o tempo passa a trabalhar para você. Os juros compostos se tornam seus aliados. Imagine investir R$1.000 por mês a 1% ao mês durante 10 anos. Você terá investido R$120 mil, mas o saldo final passa de R$230 mil. Isso é o poder dos juros compostos. O mesmo tempo que antes aumentava a sua dívida, agora multiplica seu patrimônio. Chegamos ao ponto crucial: investir é importante, mas antes de sonhar com grandes retornos, pergunte-se: meu balde está furado? Se a resposta for sim, cada centavo extra deve ir para tampar o furo. Só depois é que a fonte crescente dos investimentos faz sentido. Então, a escolha é sua: continuar enchendo um balde que vaza ou tapar os furos e deixar a fonte trabalhar para você. Se esse vídeo trouxe clareza, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no Capital Giz. Aqui, toda semana, a gente revela verdades que podem mudar a sua vida financeira.